muitas pessoas não sabem muito bem o que faz a Controladoria Geral da União, a CGU. Todo mundo sabe que é o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, mas o Ministério da Controladoria Geral da União, nem todo mundo sabe como é que funciona. Então, eu queria pedir para você explicar para a gente como é que funciona, quais as funções da Controladoria Geral da União. Ótima pergunta, Gustavo. De fato, é algo que não é um ministério cujo nome seja autoexplicativo, muitas vezes, né? As pessoas têm uma dimensão de que a controladoria tem a ver com algum tipo de fiscalização, né? A palavra controle remete à fiscalização, o que acaba remetendo muitas vezes também à ideia de auditoria, controle de contas e coisas desse tipo. Mas o mais importante aqui é a gente entender que a função primordial da controladoria é incrementar, aprimorar, a partir de métodos de avaliação, as políticas públicas no país, né? As políticas públicas do governo federal. O que nós temos aqui em relação à controladoria? No começo, a controladoria era muito relacionada a um tema específico de auditoria mesmo, né? Então, a gente tem aqui a nossa Secretaria Federal de Controle, que é, digamos, o módulo inicial da Controladoria Geral da União, que é responsável por fazer essas auditorias de políticas públicas. Essas auditorias de políticas públicas, e que tem, de fato, essa dimensão fiscalizatória, tem também uma dimensão de construir indicadores e ajudar na implementação e no desenvolvimento de indicadores para melhor avaliar as políticas públicas também, né? Depois, para além dessa questão da auditoria, em que nós somos, a Controladoria Geral da União é aquilo que a gente chama de órgão central de vários sistemas, né? Então, ela é órgão central do sistema de auditoria e controle. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos, obviamente, setores, né, de controle interno que fazem essa função em vários ministérios, mas a Controladoria Geral tem uma função de supervisão, orientação de todos esses sistemas dentro dos ministérios. A mesma coisa acontece em relação a uma segunda agenda da Controladoria, que é a agenda que a gente chama agenda de correição, né? Então, sempre que você tem servidores públicos federais eventualmente envolvidos em algum tipo em algum tipo de desvio da sua atuação, né? Isso pode gerar processos de responsabilização desses servidores, que são chamados PADs, e esses PADs são os processos disciplinares, né, que investigam e avaliam se determinado servidor público cometeu alguma ilegalidade ou não, em função de uma denúncia que eventualmente se faça. Os ministérios também têm essa função, né? Os ministérios têm ali também a sua capacidade de investigar os servidores que cometeram algum ilícito do ponto de vista ilícito funcional, digamos assim, né? Então, nesse sentido, também nós somos um órgão central, né, que pode, muitas vezes, em determinadas circunstâncias, avocar ou iniciar diretamente essas investigações. Essas hipóteses de avocação são hipóteses explícitas num decreto que diz em que situações nós podemos avocar essas investigações. A gente tem também, isso foi em função de uma expansão do trabalho da Controladoria, é isso que eu estou tentando mostrar aqui. Nós também somos o órgão central dos sistemas de ouvidoria do governo federal, né? Nós temos aqui a Ouvidoria Geral, os ministérios, as estatais também têm as suas ouvidorias. Essas ouvidorias, como a gente sabe, são responsáveis por receber denúncias
da população, né? Não exatamente denúncias, mas muitas vezes questionamentos ou reclamações sobre prestação inadequada de determinados serviços públicos. E a gente tem aqui um sistema central que organiza isso, né? E que gerencia isso, e é importante a gente dizer que a ouvidoria tem um papel muito relevante de colher essas reclamações, sistematizar essas reclamações e transformar isso, em alguma medida, numa espécie de instrumento para também aprimoramento de políticas públicas. Aí a gente tem mais duas dimensões aqui, para finalizar, que também foram se acoplando à competência da CGU nos últimos anos. Uma que ficou muito famosa nos últimos 10 anos, né, aconteceu com a promulgação da Lei 12.846, que é a lei chamada, nós preferimos o nome Lei da Empresa Limpa, muitas vezes chamam essa lei de Lei Anticorrupção, que visa, que é a lei que introduziu os mecanismos de responsabilização de pessoas jurídicas, responsabilização administrativa de pessoas jurídicas que cometeram atos ilícitos perante a administração pública, né? Então, eventualmente fraudes à licitação, suborno, coisas desse tipo, que geram essas responsabilizações perante essa lei também. É nessa lei que se estabelecem as competências para a celebração de acordos de leniência, e aqui também a CGU funciona como órgão central. E, por fim, nós somos também o órgão central relacionado à Lei de Acesso à Informação. Então, todo o sistema também de integridade pública, digamos assim, de valorização da publicidade, da transparência, do acesso à informação, está sob nossa responsabilidade.